E tem coisa, 90% dos empréstimos que eu vejo não é para tratamento de saúde, não. É para uma viagem, para comprar um carro novo. Nós tínhamos aqui, quando eu cheguei na segunda instância na área civil, mas era professor. Agora... Mas há uma peculiaridade aqui no Distrito Federal, em razão do VRB dominar as folhas de pagamento. Tem o dever de analisar a situação a quem concede o empréstimo. E o banco não tem essa preocupação. Mas queria debitar o banco. O descontrole financeiro do autor é um absurdo, porque quem pegou o dinheiro no banco foi ele sabe muito bem os juros. O juro é de servidor público. Quem é que não quer gastar dinheiro? Agora, pagar, a coisa tá difícil. Milson, prazer em revê-lo aqui na sexta turma. Ok, excelência, muito obrigado. Doutor, no primeiro momento, declina nome, número da OAB, se dispensa a leitura do relatório. Ok, excelência, meu nome é Milson Santana Alencar Júnior, OAB DF 35344, e dispensa a leitura do relatório. Bom, excelência, que trata de uma ação ajuizada pela parte autora no ano 2020, onde ela busca ali a limitação dos seus empréstimos a 30% ou a revogação dos seus descontos na conta corrente. O meritíssimo juiz, ao proferir a sentença, ele entendeu que, de fato, o consumidor estava superendividado e proferiu uma sentença julgando parcialmente procedente os pedidos para limitar seus empréstimos debitados na conta corrente a 30% da sua remuneração líquida. Insatisfeito, o Banco BRB ele interpôs a presente apelação e a parte autora também interpôs apelação, recurso adesivo, por entender que a mera limitação dos empréstimos ela não irá saldar sua dívida. Então, ele pede também que seja reformada a respeitada sentença parcialmente para que a limitação dos empréstimos ela acarrete a suspensão dos efeitos da mora, da negativação da SPC Serasa, que seja alongado o seu prazo, para que permita o pagamento da sua dívida com o Banco BRB. Acontece o seguinte, excelência, a parte autora, ela tem conhecimento do tema 1085. Inclusive, esse processo ele ficou suspenso por determinação do STJ por alguns meses, e agora, em março de 2023, o STJ entendeu que, de fato, não cabe mais limitação dos empréstimos a 30%, mas, naquele caso que foi julgado pelo STJ, se trata ali para funcionários regidos pela CLT. No caso aqui dos autos de excelência, existe legislação própria, que se trata aqui de um servidor público, um policial militar. Então, a Lei 10.820, que foi analisada pela STJ, ela não se aplica ao presente caso, em que pese ter firmado entendimento pela inaplicabilidade da limitação dos empréstimos consignados a 30%, por analogia também, a limitação dos empréstimos na conta corrente, demonstrando que já há decisões aqui desta colenda turma, onde vem afastando o tema 1085, quando verificasse que, no presente caso, os empréstimos debitados na conta corrente comprometem ali praticamente a integralidade do salário ali creditado, violando ali sua dignidade da pessoa humana e seu mínimo existencial, que é justamente o caso dos autos de excelência. A parte autora hoje ela recebe o salário bruto de R$ 10.804,17 em razão dos empréstimos consignados e empréstimos consignados na folha de pagamento e os descontos obrigatórios previstos em lei. O salário que é acreditado na sua conta corrente é de apenas R$ 3.851,12. Porém, a parcela que é debitada na sua conta corrente é de R$ 2.528,45. Ao final dos débitos que são realizados no contra-cheque na conta corrente da parte autora, resta a ele apenas R$ 1.322. Então, hoje, a parte autora está com a sua renda comprometida em mais de 80%. Então, no caso dos autos, a gente também entende que deve ser afastado o tema 1085, inclusive também com fundamentos do excelentíssimo presidente desta turma, desembargador Leonardo Bessa, onde, quando há empréstimos que são realizados com a intenção de pagar outros empréstimos, ou empréstimos que são realizados para manutenção da família do devedor, 1085, porque a sua autonomia da vontade não foi a contratação de um empréstimo. A sua autonomia da vontade ela foi esvaziada a partir do momento que ela foi obrigada a fazer um empréstimo ou foi obrigada a realizar a renegociação dos empréstimos para tentar manter sua família. E essa parcela que hoje é discutida no processo, excelência, se trata de uma renegociação de empréstimos devidos ao Banco de Brasília. O Banco de Brasília, ele simplesmente impõe ao consumidor
a renegociação dos seus empréstimos sob pena de ficar sem salário. Então, ele, sem qualquer tipo de alternativa, já que ele é obrigado a receber apenas pelo Banco de Brasília, ele acaba aceitando essa imposição do BRB e acabou renegociando seus empréstimos, excelência, com empréstimos debitados na conta corrente e com parcelas aí que comprometem praticamente 80% da sua oneração líquida. E já há, inclusive, excelência, a Lei 7.239, de 2023, foi publicada agora no dia 27 de abril do corrente ano, onde já verificou-se, excelência, que a situação do superendividamento dos servidores públicos do GDF, pensionistas, aposentados, militares também, são causados, excelência, principalmente pelo Banco de Brasília. Já há estudos, inclusive, apresentados aí no projeto de lei que deu origem à Lei 7.239 aqui do DF, identificando que 98% das causas do superendividamento são decorrentes de empréstimos realizados pelo Banco de Brasília. E por isso foi elaborada essa Lei 7.239 de 2023, que é uma lei aqui do DF, onde foi criada justamente na intenção de resolver a situação, esse problema público que hoje os servidores públicos aqui do DF, eles vêm passando, excelência, a empréstimos debitados na conta corrente que comprometem integralmente o salário do consumidor. Inclusive, no mês passado, o representante do BRB foi chamado à Câmara dos Deputados para dizer porque não vem cumprindo a Lei 7.239, excelência. E, de fato, o banco ele não vem cumprindo a lei. O banco ele oferta renegociação de empréstimos com juros elevadíssimos, tal como aconteceu no presente caso, com parcelas elevadíssimas, com saldo devedor, que ao invés de reduzir, faz dobrar o seu saldo devedor, em razão dos novos juros que são aplicados. Então, essa lei também não vem sendo cumprida pelo Banco BRB, o que pode ser comprovado aí por essa convocação do representante do BRB à Câmara dos Deputados aqui do DF. É importante também destacar, excelência, que a gente tem conhecimento da Lei 14.181, que estabelece um procedimento especial onde visa a repactuação dos contratos, excelência. Mas, infelizmente, em que pese o brilhantismo dessa lei, que inclusive teve participação da comissão do excelentíssimo desembargador Leonardo Bessa, na comissão que elaborou essa lei, infelizmente essa lei, excelência, ela, com todo respeito a decisões contrárias, ela, infelizmente, ela não vem sendo aplicada da forma correta, excelência, o que gerou muita insegurança jurídica. Então, a Lei 14.181, que a gente achava que seria a solução para combater o superendividamento dos servidores públicos, dos consumidores também, infelizmente, em razão desses entendimentos subjetivos e data máxima vênia contrária à legislação, depois de 2 anos que foi aprovada a Lei 14.181, apenas uma única sentença foi proferida, julgando procedentes os pedidos com a criação do plano de pagamento em todo o Brasil, excelência. E isso pode ser explicado, excelência, justamente por conta disso, em razão de decisões que, infelizmente, não vem seguindo o rito, pelo menos o rito do superendividamento. E se for analisar também algumas pesquisas, excelências, antes da aprovação da lei, já existiam ali mais ou menos uns 60% de pessoas superendividadas antes da aprovação da lei. 2 anos depois da aprovação da lei, excelência, aumentou o número de pessoas superendividadas. Por quê? Porque, infelizmente, a lei não vem sendo aplicada da forma adequada, excelência. No DF também, em junho desse ano, quase 2 anos depois da aprovação da Lei 14.181, o Serasa apresentou um estudo, excelência, identificando que no DF, a 52% da população do DF estão superendividadas, excelência. Então, a cada vez mais a população vem ficando superendividada em razão dessa oferta de crédito aos servidores públicos, aos consumidores, de forma irresponsável. A Lei 14.181, há o artigo 6º do CDC, que estabelece que o banco, no momento da oferta de um empréstimo, ele tem que analisar a capacidade financeira daquele consumidor. Porém, o BRB, excelência, ele não se preocupa em analisar a capacidade financeira daquele consumidor, porque eles são obrigados a receber apenas pelo Banco de Brasília. Então, ele tem total garantia do pagamento. Então, o banco não se importa se vai ou não consumir toda a sua remuneração, como aconteceu no presente caso, excelência. A parte autora, ela pede que seja mantida a respeitável sentença em relação à limitação dos empréstimos. Em relação ao nosso recurso adesivo, pede que seja reformada parcialmente a respeitável sentença para que seja suspenso os efeitos da mora e que seja prolongado o prazo de pagamento das parcelas para que permita a quitação do seu contrato. Muito obrigado, desculpa por me alongar. Nós que agradecemos, passa a palavra ao desembargador. Presidente, cumprimento o doutor Emilício, já bastante conhecido aqui nessa corte, né? Pelas brilhantes exposições, teses e tudo mais. Mas queria debitar o banco, o descontrole financeiro
do autor é um absurdo, porque quem pegou o dinheiro no banco foi ele sabe muito bem os juros. O juro é de servidor público. Para nível de Brasil é muito barato. Né? Para nível de Brasil, não estou falando a nível mundial. E mesmo assim é um empréstimo atrás do outro. Se tirar 1 centavo, ele tiver 1 centavo de condições de parcela consignada, ele vai lá e pega o empréstimo. Não só ele, não, infelizmente. Nós tínhamos aqui, quando eu cheguei na segunda instância na área civil, mas era professor. Agora, cheio de militar. Infelizmente, é um descontrole. Compete o quê? O sindicato, a categoria, e abrir o olho, porque é fácil. Quem é que não quer gastar dinheiro? Agora, pagar, a coisa está difícil. Né? Pagar ninguém quer, não. Aí vem debitar o banco, ele sabe muito bem quando ele fez o empréstimo, quanto que é a parcela dele. E tem coisa, 90% dos empréstimos que eu vejo, não é para tratamento de saúde, não. É para uma viagem, para comprar um carro novo, para comprar um celular iPhone, top das galáxias. Aí, quando começa a pagar, vai ficar ruim. Olha, se já ganha pouco, para que fazer um empréstimo para consumir boa parte dos salários dele? Infelizmente, o senhor já deve ter visto meus acordos e sabe muito bem que eu preservo, mesmo na 8ª turma, quando lá estava, preserva a dignidade da pessoa humana. Mas, assim, no fundo, eu acho um absurdo. A parte pega o dinheiro e depois não quer pagar. Mas, nesse caso, eu deixei o senhor falar o tempo todo, porque o senhor tinha o segundo recurso do senhor, porque o do banco eu neguei provimento e o do senhor também. Ué, o cara já não paga, agora não quer pagar os juros da mora dele, não pagar, não tem a mínima condição, né? O contrato tem que ser cumprido, ele sabe muito bem o que ele assinou. Então, senhor presidente, meu voto já está no sistema, conhecimento de todos, e nego provimento a ambos os recursos, senhor presidente. Está ótimo. Como voto? Senhor presidente, eu cumprimento o ilustre advogado e acompanho o eminente relator. Como voto? Da mesma forma, senhor presidente, eu cumprimento o ilustre advogado e acompanho o relator. Apenas acrescento que eu concordo com o eminente relator, mas há também uma atuação do banco aí, eminente relator, que tem o dever de analisar a situação a quem concede o empréstimo. E o banco não tem essa preocupação, não tem. É do devedor a responsabilidade do que faz com o seu dinheiro, não tenha dúvida, é sim. Mas há uma peculiaridade aqui no Distrito Federal, em razão do BRB dominar as folhas de pagamento. E não só do BRB, mas de todos os bancos, de saber que está concedendo um empréstimo para quem já não tem mais limite. Mas ao banco interessa, porque para ele não perde. Ele tem como resolver essa inadimplência, ele vende esse crédito, ele não perde nada. Quem está perdendo é a população que está, infelizmente, endividada pelas palavras que Vossa Excelência disse. Às vezes a pessoa não é nem por doença, nem por coisa nenhuma, é por um carro novo. Infelizmente, é uma cultura do povo brasileiro. Infelizmente, que precisava mudar. Mas, portanto, eu endosso todas as suas palavras, mas a mesma responsabilidade atribuo também ao banco. E não só ao BRB, a todos. Desembargadora Vera, eu também tenho essa consciência, inclusive já coloquei isso no nosso grupo, que a responsabilidade também é do banco, que sabe muito bem o poder de pagamento de cada um. Mas o que acontece na maioria das vezes é que eles têm um problema do consignado e acontece alguma coisa para poder fazer outro empréstimo, aí joga esse consignado para a conta corrente para poder pegar outro consignado. Né? Então, assim, é isso que o próprio advogado falou, ele teve que negociar, porque o banco não vai fazer se não for consignado mais. Ainda mais que a gente aqui no nosso tribunal estamos fazendo o quê? Estamos admitindo que retire o desconto de conta corrente, que o banco está sendo obrigado a fazer isso. Que inicialmente eu era até vencido acompanhando o voto do Esdras, mas depois de ver um voto do desembargador Leonardo, resolvi refluir do meu ponto de vista e acompanhar a turma. Porque se ele no contrato, ele admitiu que o desconto seria na conta, aquele juros já é mais barato porque vai ser descontado em conta. Né? Mas eu refluí, vendo um voto bem fundamentado do desembargador, hoje presidente, do desembargador Leonardo, e acompanho hoje que é permitido. Mas o que acontece é que a própria parte, é lógico que o banco tem a parcela de responsabilidade, como eu já postei no nosso grupo privado, de que ele sabe quem está devendo, que não tem, mas tem um certo limite. Né? Mas eu concordo plenamente com as palavras da desembargadora Vera. Senhor presidente, então, meu voto foi lançado. Muito obrigado. Proclamo o resultado, negou-se provimento a ambos os recursos. Doutor, obrigado pela presença. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado e boa tarde a todos. Agora o número de pauta 17. Like a bird on a tree, I'm just sitting here